eu me senti muito empoderada e também consegui perceber como esse processo que parecia muito desafiador para mim, desenvolvimento da sexualidade, é uma fase muito rica, muito bonita e que precisa ser vivenciada junto pais e filhos, né, com todo o respeito. Então, uma coisa que era muito pesada para mim ficou leve e ficou como uma possibilidade também de crescimento não só para minha filha, mas de crescimento para mim. Por exemplo, na hora de levar para a escola, leva cedo, de manhã não querem conversar, né? Ele tá muito mais conversador. Então, assim, eu vi que ele contou um monte de coisas naturalmente, sabe? A diferença é essa, eu não estou mais com medo, eu não fujo mais do assunto, eu não tangencio mais o assunto. E tem isso também, eu consegui melhorar o meu diálogo com ele, sabe? Ele conta as coisas para mim, conta da menina com quem ele fica de vez em quando, sabe? Eu percebo que ele quer falar, eu puxo o assunto assim, ele abre a boca. Eu tô vendo a delícia que é, né, poder se aproximar, né, do seu filho e conquistar essa confiança. Para mim, realmente, eu fiquei assim com o coração muito mais tranquilo e quentinho quando eu vejo que ele está confiando de espontaneamente chegar para mim e contar alguma coisa. É uma coisa muito deliciosa, né? À medida que eu vou respondendo as perguntas que ele me faz, eu noto que ele está se sentindo mais confiante, que ele está tendo mais confiança em mim. E isso é bom, tanto para mim como para ele. E aí eu acho assim que o Papo Firme foi uma transformação mesmo, de você poder ver, entender que quando seu filho entra na adolescência é um novo nascimento, como você fala, isso para mim foi muito legal. E que é muito interessante você se preparar para isso. E que a gente não tem na sociedade, assim, na nossa formação, algo voltado para isso. Olá, sejam bem-vindas, mães, pais de adolescentes que estão na puberdade. Finalmente, né, nós vamos começar a nossa semana Sexualidade se Aprende em Casa. Eu sou Lena Vilela, educadora em sexualidade e criadora do método Papo Firme. Nessa semana eu vou trazer para vocês, mães de adolescentes que estão entrando na puberdade ou mesmo que estão na puberdade, como que você pode trazer esse assunto da sexualidade no dia a dia com seus filhos de uma forma leve, descontraída. Falar de sexualidade de uma forma que cative o seu menino ou a sua menina a querer interagir com esse assunto, não é? Muito bom, não? Mas não é só bom, não. É possível. Olha só o que as mães Papo Firme estão dizendo. No início ele ficou, um pouco tenso. Eu vi que era um assunto que estava incomodando, mas o fato de encarar essa primeira conversa, de ter quebrado, né, aquela dificuldade da primeira fala sobre pornografia, abriu essa oportunidade para ele vir e trazer outros conteúdos. Lena, eu acho que eu era mais pudica, eu tinha mais vergonha, eu era mais travada. E, sobretudo, tensa. Quando o assunto chegava perto de mim, eu ficava tensa, eu travava todinho. Aí agora não. Relaxei, tô leve, o assunto vem, passa, falo, ele flui. É isso, essa é a grande diferença. Atirei do que vi, acertei o que não vi, né? Tá mais fácil até para eu conversar. Para eu conversar com meu marido, para eu conversar com as pessoas, tá mais fácil. Para minha vida toda falar sobre o assunto. E haveriam duas opções apenas. Ou eu saía desse momento, né, não participava desse momento e deixava que ela tivesse sua educação por estranhos, seja reais ou virtuais, ou eu fazia parte desse momento dela e assumia um papel para poder orientar, para poder fazer com que essa fosse uma descoberta muito mais prazerosa, leve e saudável da vida dela. Eu consegui também me dar conta de que eu tinha os recursos dentro de mim para fazer essas abordagens, né, de um jeito mais relaxado, casual, sem tabu. Isso aqui eu estou te contando, mas a gente aprende a conversar desse jeito com nossos filhos durante o Papo Firme. Eu me sentia com falta de um material mais apropriado para essa faixa etária, para conversar até com a minha filha, porque a gente sabe o que tem que falar, mas é igual você fala no curso, como falar, em que momento,
quais as formas de abordagem. Então, tudo isso acrescentou muito para mim. Foi por esse motivo que eu busquei o Papo Firme. Muito legal ver que ela confia em mim. Muito bom quando ela falou: mãe, tem um menino da escola que está querendo me pedir namoro. E a forma como eu soube conduzir essa conversa, a serenidade, a calma, me deu uma segurança tão grande. E eu senti que ela tinha entendido tudo que eu estava falando. E foi uma conversa toda baseada nesse princípio do respeito e da confiança uma na outra. Então, acho que o seu trabalho é muito importante, porque nos tira de uma aflição muito grande e nos dá uma forma mais carinhosa, amorosa de se contar aquilo. E naquele dia eu descobri que meu filho já sabia mais do que eu imaginava que ele soubesse, de forma distorcida, porque ele começa com as perguntas assim: ah, então o que é isso? Então o que é isso? Quer dizer, ele não sabia o que era nada. No entanto, ele conhecia várias palavras. Então, o que é, tipo, transar? Então, o que é sexo? O que é... E ele não sabia nada disso, mas ele já tinha ouvido todas aquelas palavras, eram todas monstruosas para ele. Então, a gente saber colocar para eles do nosso jeito, com as nossas palavras, com certeza tira a gente de uma angústia, de uma aflição muito grande, e para eles dá uma versão melhorada do que aquele vê na rua. Ficou curiosa sobre o Papo Firme? Conta aí. Eu vou lhe mostrar, mas antes eu quero te contar como foi que eu cheguei nesse método, porque é muito importante que você saiba disso. Eu sou de uma geração que foi criada numa relação com a sexualidade baseadas em mitos e tabus relacionados com medo, com pecado, proibição, coisa feia, sujeira. Bom, eu escondia tudo da minha mãe. Eu morria de medo de ser castigada, medo de, sabe, que ela me proibisse das coisas, sabe? Eu me sentia assim, que aquilo que eu estava pensando era algo que estava muito distante da minha mãe. Era algo que, sabe, a minha mãe nem sabia que aquilo existia, que eu era totalmente anormal. E depois, quando eu me tornei mãe do Guilherme e da Paula, eu percebi que eu não queria ser igual à minha mãe. Eu queria ser diferente nesse sentido. Mas o que aconteceu é que eu, mesmo sendo enfermeira obstetra e de saúde pública, eu percebi que o conhecimento que eu tinha, a minha experiência pessoal, não estava sendo suficiente para eu lidar com os acontecimentos sexuais que as minhas crianças já vinham manifestando. E muito menos tratar esse assunto com naturalidade, tranquilidade, envolvimento. Saber, né, o que estava acontecendo com os meus filhos e, principalmente, conseguir que eles quisessem conversar comigo sobre as suas dúvidas e sobre as suas curiosidades sobre esse assunto. Então, eu decidi. Fui pesquisar em livros, fui pesquisar cursos, mas tudo que eu encontrava era só voltado para profissionais. O acesso à informação sobre sexualidade para uma mãe que só queria educar melhor os seus filhos, isso naquela época era muito difícil. Foi então que eu fiz um curso de especialização em sexologia e me tornei educadora em sexualidade. E, gente, a educação sexual se tornou a minha paixão profissional. Eu ajudei a fundar o Instituto Kaplan, que é uma organização não governamental especializada em educação e sexualidade na adolescência, a qual eu acabei dirigindo por 25 anos. Nesse caminhar, eu também tive a oportunidade de trabalhar numa escola com pessoas portadoras de deficiência intelectual. E, gente, essa experiência, ela foi tão incrível. Eu aprendi tanto que ela me rendeu um livro que eu tenho o maior orgulho, que se chama Diferente, mas não Desigual, a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual. Mas foi mesmo no Instituto Kaplan que eu vivi o meu maior desafio. Como preparar adolescentes para viver a sua sexualidade de forma responsável. O que ensinar para eles? Em que idade? Sabe essas perguntas que vocês me fazem quase todos os dias nas minhas lives e nas minhas redes sociais? Pois bem, eu também tive essas mesmas dúvidas. Como fazer o adolescente querer conversar com um adulto? Ouvir um adulto? Foi aí, gente, que eu aprendi que a melhor forma da gente conversar com um adolescente é a gente aceitando que a sexualidade nesse momento é algo natural da vida dele.
A sexualidade faz parte do seu desenvolvimento. E foi aí que eu e a minha equipe, a gente então criou uma metodologia que fosse capaz exatamente de promover para os adolescentes aquilo que ele queria saber. O que é a sexualidade, suas manifestações, sensações e também as consequências. Porque é uma metodologia de conscientização. Ela era totalmente diferente de tudo aquilo que a gente vinha pregando até então. E foi assim que a gente foi caminhando, que criamos os Jogos Educativos em Sexualidade, que, aliás, são esses que estão aqui, não é? Expostos na minha estante, bem aqui atrás de mim. O jogo de corpo é esse aí mais exibido, né? Mas junto com ele ali também está o Aprendendo a Viver, o Valores em Jogo e o Vale Sonhar, o meu xodó, um jogo que ajuda na prevenção de gravidez na adolescência. Esse jogo foi criado para um projeto e nesse projeto, para você ter uma ideia, a gente atendeu mais de 1 milhão de adolescentes, baixando o índice de gravidez na adolescência nas escolas que participaram do projeto. Foi nesse trabalho, gente, que eu pude enxergar que sim, é possível o adolescente aprender sobre sexualidade. E melhor, que através de um método apropriado, eu podia ensinar qualquer educador a falar sobre sexualidade, sem que para isso o educador precisasse se tornar um especialista, como eu tive que fazer. E eu, essa especialista, consegui fazer com que os meus filhos quisessem conversar comigo sobre sexualidade? Bom, isso eu vou deixar para que a minha filha responda para vocês. Olha só o depoimento dela sobre isso na live que nós fizemos outro dia. Eu, como ginecologista, quando eu lido com uma paciente pensando na sexualidade, o meu contato com você como mãe mudou a minha vida como profissional. Por quê? Porque eu tinha liberdade de conversar com você durante toda a minha adolescência, conforme essas coisas foram acontecendo. Ai, que depoimento lindo. As nossas conversas, os nossos diálogos fizeram com que eu entendesse que tudo isso é normal. E hoje, sendo uma mulher madura que conhece seu próprio corpo, isso contribui diretamente na minha autoestima como mulher, como profissional, como namorada, como parceira, como mãe, como tudo. Por quê? Porque a sexualidade faz parte da nossa saúde. A gente, para ter autoconfiança, para confiar em nós mesmos, a gente tem que estar bem em todos os aspectos. A gente não pode só estar bem em um. E muitas vezes, até no meu lado, como ginecologista, como eu abordo isso no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu só consigo ter uma abordagem livre e leve porque eu tive uma criação que me ensinou a ser assim. Hoje, eu consigo ir contra a maré e ir contra os tabus que existem e tratar com isso com leveza. E eu vejo a gratidão nos olhos das minhas pacientes toda vez que eu converso com elas sobre isso, porque eu consigo ter uma leveza em todos esses aspectos. Sim, eu consegui conversar com meus filhos sobre sexualidade. E isso, gente, me deixou muito feliz. Tanto o Gui quanto a Paula, eles sabiam que mesmo que eles tivessem alguma coisa para me dizer ou alguma pergunta para me fazer e que eu talvez até nem concordasse, mesmo assim eles podiam me contar o que eles quisessem, principalmente sobre sexualidade, porque eles sabiam que eu ia suportar ouvir o que eles tinham para me dizer. Agora a Paula e o Guilherme já têm as suas próprias famílias, e o meu ciclo com o Instituto Kaplan também acabou. E tudo isso acontece exatamente quando eu resolvi voltar a morar em Maceió, na minha terra natal. E aí veio aquela pergunta, né? E agora, Lena, vai se aposentar? Ai, gente, não, nem pensar nessa palavra, né? Se aposentar. Isso eu ainda não consigo. Então, eu fui desbravar o mundo digital. Eu entrei para as redes sociais, abri os meus canais e lá eu percebi que ainda existem muitas mães que continuam sofrendo porque não conseguem falar com seus filhos sobre sexualidade. E principalmente quando seus filhos estão ali, né, entrando na puberdade. O que conversar? Quando? Como? E o pior, por que meu filho não quer conversar comigo? E aí eu pensei, nenhuma mãe, nem nenhum pai precisa mais, né, sofrer por causa disso. Eu sou uma pessoa que tem uma experiência em capacitar educadores para falar sobre sexualidade na adolescência.
Eu consegui conversar sobre sexualidade com os meus filhos. Eu tenho um conhecimento sobre esse tema que me capacita a preparar pais e mães para conversarem com seus filhos sobre sexualidade. E aí eu não hesitei. Montei, um grupo fechado de mães e testei um método para ensiná-las a falar sobre sexualidade com seus filhos que estão na puberdade de um jeito que os seus filhos não só ouvissem, mas também interagissem com elas nesse assunto. E não é que funcionou? Por isso que eu estou aqui e criei essa semana Sexualidade se Aprende em Casa, que é exatamente para poder compartilhar com vocês esse método tão especial que é o Papo Firme. Uma ferramenta capaz de fazer qualquer mãe de púbere trazer esse assunto da sexualidade no seu dia a dia de uma forma leve e descontraída. Embora não seja nenhuma novidade para os pais que falar sobre sexualidade com seus filhos seja uma prática que vai protegê-los na adolescência, muitas mães ainda têm dúvidas sobre quando é chegada a hora de se falar sobre sexualidade e principalmente se isso é necessário na puberdade. Nessa aula, nós vamos refletir sobre isso. Vamos olhar para algumas situações que mães e pais de púberes estão vivenciando e que mostram claramente a necessidade da gente conversar sobre esse assunto com eles. Mas sem saber, a gente acaba perdendo a hora de conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Um erro é viver o que eu chamei de isolamento de pais de adolescentes, quando, por exemplo, o filho ou a filha fala para os seus pais que ele é bissexual. Outro dia, depois de sofrer por um bom tempo, sozinha, por conta de uma situação como essa mãe veio me pedir ajuda para lidar com a sua filha de 11 anos que tinha lhe dito que era bissexual. Helena, quando a minha filha me falou que ela era bissexual, eu fiquei tão surpresa, mas eu fiquei tão agoniada que eu nem deixava a minha filha falar. Eu já fui logo dizendo, filha, para com isso. Essa história de bissexual não é coisa da sua idade, não. E depois eu fiquei arrasada. Eu não consegui nem sequer contar para o meu marido. Fiquei quieta num silêncio perturbador, sem saber com quem falar, o que falar, até que depois de muito tempo eu lhe encontrei. É muito ruim, não é? Você ficar no isolamento, sozinha, sem ter com quem contar, nem para quem contar, e tendo que digerir todos esses acontecimentos da adolescência do seu filho ou da sua filha sozinha. Quando o nosso filho era criança, era diferente, não é mesmo? A gente contava tudo para todo mundo, a gente tinha um maior orgulho, de contar as travessuras, as conquistas, até mesmo as malcriações, as teimosias, as coisas, inclusive, que a gente desaprova. Mas agora que eles são adolescentes, a tendência são os pais sofrerem esse silêncio dos pais de adolescentes. É como se a gente tivesse perdido o orgulho de falar o que os nossos filhos estão passando na sua vida desde que ele entrou na puberdade. E isso porque você vê que tem uma série de coisas ali acontecendo e assuntos que você precisa conversar, como por exemplo esse da bissexualidade, mas você está travada. Gente, e quando isso acontece, ela para de falar sobre seu filho, ela não quer mais saber de contar para os outros quais são suas conquistas, o que ele está pensando da vida, sabe? Os seus acontecimentos, as dúvidas que ele traz. E pior, parou de falar com seu filho. E aí, parou de realizar o seu sonho de mãe, parou de realizar o seu papel de mãe. E por quê? Porque entrou exatamente nesse erro que eu chamei de isolamento dos pais de adolescentes. Não compartilhar, não ter com quem conversar, se fechar para o mundo, se fechar como pai, se fechar como mãe e não saber o que fazer. Completamente diferente de quando a gente é mãe de criança. Mãe de criança conta tudo para todo mundo, para os irmãos, para as amigas. Fala todos os detalhes das besteiras que eles fizeram, das conquistas que eles tiveram. Mãe de criança
conversa até com outra mãe desconhecida. É só você fazer a comparação, não é? Por exemplo, você chega numa clínica de pediatria, as mães estão conversando uma com a outra, estão contando as travessuras, os erros, os acertos. Agora vai numa clínica de pediatra, que é o médico de adolescentes. Nenhum pai conversa um com o outro, nenhuma mãe toca no assunto ou no motivo que fez ela levar o seu adolescente naquela consulta. Mãe de adolescente vai numa festa de família, a última coisa que ela quer falar para os seus familiares é que sua filha lhe disse que era bissexual. Porque ela sabe que esse assunto vai trazer polêmica, vai trazer constrangimento, vai trazer ansiedade para a mesa. E mais, vai trazer a sensação de que a gente não está sendo boa o suficiente como mãe. Então, ninguém quer se expor. E com uma certa razão, né? Em geral, quando os nossos filhos não correspondem às expectativas daquilo que a sociedade diz e espera, né, que eles façam, a mãe tende a se sentir culpada. E ninguém quer ficar mostrando, muito menos numa festa, as suas falhas. Ou pelo menos as falhas que a gente imagina que são nossas, não é mesmo? Conta aqui para mim, depois que o seu filho ou a sua filha entrou na puberdade e que passaram a se interessar por sexualidade, quantos eventos que você foi ou festas que você até teve vontade de compartilhar algo ou de falar alguma coisa com alguém, até pessoas da sua própria confiança, mas você não conseguiu colocar para fora. Gente, eu sei que é difícil, mas isso não resolve nada, não resolve o problema. O seu filho vai continuar tão perdido quanto ele estava e você mergulhada nesse sentimento de ter falhado como mãe. Mas a minha pergunta é, por que você tem que segurar todas essas dúvidas, angústias, receio, insegurança, sozinha? Você não precisa estar só nessa missão de mãe ou de pai de adolescente. A bissexualidade, ela não é um fato novo. A novidade é que os jovens de hoje têm muito mais acesso às informações e vivem numa sociedade muito mais liberal, que permite as experimentações sexuais. Mas o que nós temos que fazer é nos prepararmos para lidar com essa situação. Os pais de hoje, mais do que os pais de outras gerações, não podem se dar ao luxo de não buscar conhecimento sobre sexualidade. Por isso, parabéns, você está no lugar certo e com a pessoa certa. Eu sou a pessoa que vai quebrar esse silêncio e lhe ajudar a botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sabendo que você está cumprindo também com essa parte do seu papel de mãe. Porque filho, gente, filho é para nossa alegria. Eu sei que tem horas e momentos que são mais difíceis, mas o que a gente tem que buscar é ter conversa, é resolver os conflitos, é transformar, né, o problema em aprendizagem. Esse silêncio dos pais na adolescência, isso só traz ansiedade, pânico, medo. E olha, o teu púbere, seu menino, sua menina, eles percebem essa sua dificuldade de lidar com a sexualidade na adolescência. O adolescente precisa perceber que o seu pai ou sua mãe aguenta falar de sexualidade com eles, mesmo que eles gostem de alguém ou falem alguma coisa que não correspondam às suas expectativas. O segundo erro é quando o pai ou a mãe responsabilizam a aborrecência pelo interesse sexual do seu filho ou da sua filha. Ou seja, atribuir à rebeldia o interesse por pornografia. Olha só essa história de uma seguidora minha. Eu e o meu marido, nós estávamos na sala assistindo televisão e o meu filho de 12 anos estava lá, assistindo lá no quarto dele os programas dele. Aí, chegou uma hora que eu fui lá pegar um copo d'água para mim e resolvi então dar uma passadinha no quarto dele para ver o que estava acontecendo, o que ele estava assistindo. E quando eu entrei no quarto dele, pasme, eu me deparei com a situação do meu filho assistindo a uma cena pornográfica. Eu tomei o maior susto. Rapidamente eu fui lá, desliguei a TV e tive um acesso de fúria. O que você quer com isso? Quer me provocar, é? Eu não aguento mais essa sua aborrecência. Se você pega o seu filho no flagra,
assistindo a pornografia ou você vendo outras coisas que estão acontecendo, e você ainda pensa que é só uma fase e que a culpa é da aborrecência. Aborrecência não é sinônimo de adolescência, muito menos de adolescência saudável. Aborrecência não tem que ser um veredicto que os pais se apoiam para penalizar os seus filhos. Aborrecência é uma adolescência tumultuada, e isso se deve aos pais e filhos que não tiveram a oportunidade de se prepararem para viver a adolescência. É que quando os filhos eles entram na puberdade, é o momento da gente também se preparar e se organizar para poder vivenciar com eles esse momento. A gente poder entender o que é que está se passando com eles. Quer ver, sabe, vamos fazer uma retrospectiva, vamos lembrar como era quando você tinha essa idade deles. Sabe, você tinha clareza que você podia contar com seu pai, com a sua mãe. Sabe, vamos voltar lá atrás, vamos tentar entender esse menino, essa menina que está entrando na puberdade, em vez da gente julgá-los. A chegada da puberdade é um momento que traz muitas transformações na vida dos nossos meninos e das nossas meninas. Tem as transformações físicas, ou seja, sabe, é um pelo que nasce aqui, é uma voz que muda ali, é uma mama que começa a crescer, daqui a pouco ela murcha, sabe, são os pés que crescem, a menina que pisa, vai andar, pisa no pé do outro. E cada transformação dessa gera no seu menino, na sua menina, uma necessidade de lidar, sabe, com novos sentimentos, com novos interesses, inclusive novas sensações do seu corpo. Corpo esse que eles estão precisando, sabe, se acostumar. Só que ainda está nesse processo. E nesse processo, tudo gera, sabe, muita ansiedade e medo, sabe? Será que eu estou normal? Será que o que está acontecendo comigo está dentro da normalidade? Puxa, eu estou muito desastrado, né? Eu estou topando em todo mundo. Isso gera angústia, isso gera medo. São muitas demandas, né, que fazem com que o seu menino e a sua menina tenham que aprender a lidar nesse momento. E o principal deles é o interesse sexual. A puberdade, ela existe para preparar os seus filhos para o sexo. Portanto, se o seu filho tem interesse sexual, gente, isso é natural. O seu filho, a sua filha, é normal. E como tudo que é natural do ser humano, o que eles precisam é ser educados para lidar com esse interesse, inclusive sobre a pornografia, para que eles entendam o porquê que assistir pornografia não é uma coisa adequada na idade deles. E ninguém melhor do que você para ensinar, orientar, proteger de acordo com as necessidades dos seus filhos, as suas expectativas e principalmente os seus valores. Mas eu sei que essa missão ainda pode ser muito difícil para muitos de vocês, porque vocês ainda fazem parte de uma geração que, como a minha, também foi criado com um pensamento sobre sexo, uma visão sobre a sexualidade ainda muito ruim. E aí o que acaba acontecendo? Muitos pais, para fugir dessa história, acabam transferindo tudo. É muito mais simples, né? E mais prático. Não, é tudo culpa da aborrecência. É porque eles estão nessa fase da aborrecência. Só que com isso, gente, vocês perdem o melhor momento, não é? A hora de conversar com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade. A entrada na puberdade é um momento da gente conquistar o interesse dos nossos filhos em quererem aprender sobre sexualidade com a gente e trazer essa conversa no dia a dia, tendo o privilégio e o cuidado de poder proteger os seus filhos. Porque o terceiro erro é se tornar cúmplice do abusador sexual. Quando o pai ou a mãe se apoia na ideia de que o seu filho ou a sua filha ainda são muito crianças para falar sobre sexualidade e não traz à tona esse assunto, você está criando o perfil ideal de família para o abusador sexual agir. Deixa eu explicar. Quando essa conversa sobre sexualidade não acontece na família, o seu filho ou a sua filha vai perceber que esse é um tema que não é para ser falado em casa, que esse é um tema para ser evitado. E ele, para proteger você de um aborrecimento, ou mesmo ele se proteger de uma bronca, quando
acontece alguma coisa, uma dúvida, uma curiosidade ou mesmo um abuso sexual, ele não vai te falar nada. A tendência é o seu filho ter medo de interagir com você e aí ele vai buscar essas informações às escondidas, vai omitir de você, vai até mentir. E aí o que pode acontecer? Não só você criou as condições ideais para esse abusador sexual, como você deixou de proteger o seu filho ou a sua filha. Eu vou contar para você um caso real que comprova isso. Outro dia, eu estava conversando com uma mãe e ela estava me contando de uma situação que ela vivenciou. Então ela me disse, Lena, quando eu era adolescente, que tinha lá por volta dos meus 12 anos, eu fui numa festinha da escola e nessa festinha da escola, em um determinado momento, eu fui pegar um refrigerante, eu acho, enfim, foi numa daquelas barracas para pegar algum tipo de comida e o garçom, né, puxou ela para um canto, para uma parede que tinha lá e quis tentar beijá-la. Ela deu um grito, sabe, empurrou esse cara, sabe, começou a xingá-lo em voz alta, saiu correndo e foi contar para uma amiga. E esse cara não conseguiu fazer nada com ela. Quando ela chegou perto dessa amiga, que foi contar para a amiga o que tinha acontecido com ela, a amiga começou a chorar e disse para ela, poxa vida, ele também me pegou, mas só que eu não tive coragem de fazer o que você fez. E esse cara acabou me pegando, me agarrando e me deu um beijo. Essa menina ficou enfurecida e disse, vou contar para sua mãe. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não conte nada para minha mãe. Não fale nada disso com ela. Sabe, a minha mãe não pode nem sonhar que uma coisa dessa aconteceu comigo. E aí ela me disse, Lena, eu não evitei esse abuso sexual porque eu gritei. Eu evitei esse abuso sexual porque eu conversava com meus pais sobre sexualidade. Porque eu aprendi que ninguém tinha o direito de tocar no meu corpo se eu não desse consentimento. Porque eu aprendi que, sabe, alguém querer tocar em mim é crime e que eu tinha todo o direito de fazer o estardalhaço que eu fiz. Já a minha amiga não. A minha amiga não conversava com os pais dela sobre sexualidade. Então, gente, foi a conversa com os pais sobre sexualidade que fez essa garota ter segurança para reagir, de evitar um abuso sexual. Quando você não consegue falar sobre sexualidade na sua família, você perde a oportunidade de transmitir para o seu filho, para a sua filha, que em casa é um lugar seguro, onde ele pode sim contar, não é, com vocês para falar sobre sexualidade, sobre o que ele está pensando e principalmente, não é, sobre essas questões que eles estão vivenciando, como o caso do abuso sexual. Porque senão, sem saber, olha o que aconteceu com essa família. Ela abriu guarda para esse abusador sexual agir. O maior trunfo desse criminoso é o tabu da conversa sobre sexualidade na família. É isso que lhe dá a certeza de que aquele garoto, ou aquela garota, ou aquela criança, sabe, não vai ter coragem de chegar em casa e denunciá-lo. Porque o medo, ele impede que o seu filho ou a sua filha converse com você sobre sexualidade. Assim, gente, como vocês puderam observar, a chegada da puberdade é um momento que traz muitas demandas e muitas oportunidades para a gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. E se o seu filho ou a sua filha não quer falar com você sobre sexualidade, não é porque eles não têm interesse nesse assunto, mas sim porque tem medo, mas sim porque não sabe ou não acredita que pode aprender com você, mas sim porque eles podem ficar constrangidos, porque eles têm uma ideia de que não é um assunto que se deva falar com o pai ou com a mãe. Resumindo, quando os filhos não querem conversar com a gente sobre sexualidade, é porque eles não têm segurança psicológica. E é exatamente como você promover essa segurança psicológica nos seus filhos que nós vamos conversar na nossa próxima aula. Nós vamos entender o que compõe essa segurança psicológica e como utilizá-la nesse nosso dia a dia na relação com os nossos filhos. E para isso, eu vou explicando para vocês
e já dando algumas dicas práticas de como você já pode implementar imediatamente nessa sua relação com seus filhos. Ah, mas antes de fechar esse vídeo, deixa eu te pedir uma coisa. Vai lá na nossa comunidade no Facebook e coloca o que você achou dessa nossa primeira aula. O que eu falei que fez sentido para você? O que eu não falei e você queria que eu falasse? O que eu falei nessa aula que você ainda não sabia? E também, se ficou alguma dúvida, coloca lá que eu respondo para você. Para isso, toca nesse botão ou link que está aqui embaixo, né, desse vídeo e vai lá na nossa área de comentários na comunidade do Facebook. Lá é mais um espaço que você tem de comunicação comigo. É um lugar, né, que a gente aos poucos vai criando, né, um grupo de pessoas interessadas em querer saber como fazer com que os filhos queiram conversar com os pais sobre sexualidade. Então é isso aí, pessoal. Vai lá, deixa o seu comentário, que eu vou ler a todos eles e responder com muito carinho. Vejo você na próxima aula. Até lá! Eu sinto a diferença da tensão no corpo, que antes eu sinto o corpo tenso, agora eu não sinto mais. Eu só sinto os ouvidos atentos, sabe? Assim, estou atenta ao assunto, mas não é tensão, é atenção. É diferente. O papo firme vale a pena porque algum ganho ela vai ter. Não tem como passar pelo papo firme sem ganhar nada. Não existe essa possibilidade. Primeiro que depende muito da gente estabelecer essa conversa. É uma coisa que eu já sentia, mas depois que eu fiz o papo firme eu entendi melhor, assim. Se a gente não aprender estratégias para estabelecer conversas boas, proveitosas, úteis e leves, isso não vai cair do céu. Não é uma coisa que a gente aprende sozinho. Não é. A gente precisa de ajuda. Da mesma forma que eles precisam de ajuda para se sentirem confortáveis para conversar com a gente precisa de ajuda para aprender a deixá-los confortáveis.